sua TV Arapuã. O nosso convidado de hoje é o homem responsável por todas as obras do governo do estado aqui na Paraíba. Eu estou falando de Deusdedit Queiroga, ele que sucedeu o atual governador João Azevedo na Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos do estado da Paraíba. Sucedendo o governador na pasta de infraestrutura. Também está nos planos de Deusdedit suceder o governador no governo do estado. Vamos saber disso aqui no Frente a Frente e de outros temas também com o nosso convidado desta noite. Frente a Frente está no ar. Secretário Deusdedit Queiroga, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente, viu? Eu agradeço, Luiz. Uma alegria poder estar aqui, né? E o primeiro Frente a Frente a gente nunca esquece, né? Estou aqui com você, um prazer muito grande nesse poder... novo horário, nesse novo... Pois é, poder gozar da sua audiência. Bom demais. Deixa eu começar perguntando, já que fiz essa referência aí. Quem é mais discreto, governador João Azevedo ou Deusdedit Queiroga? Penso numa boa disputa. É uma boa disputa. Hoje, pela função que ocupa, ele é obrigado a muitas vezes ter que externar de forma, às vezes, até mais incisiva a opinião, mas ele também é uma pessoa muito discreta, né? Eu que já convivo com ele há 18 anos, né? Desde a época da Prefeitura de João Pessoa, tenho uma convivência muito forte, sempre trabalhando com ele, né? A minha amizade com o governador João Azevedo surgiu exatamente do trabalho. Eu fui secretário executivo dele, de infraestrutura na Prefeitura e depois secretário executivo de infraestrutura no governo do Estado e, como você colocou, sucedi, quando ele saiu em abril de 2018 para ser candidato ao governo. Eu fiquei à frente da secretaria e estou por lá até hoje. Então, a relação ali, pelo menos de trabalho já, quase 10 anos. Aliás, quase 20 anos. Exatamente. Quase 20 anos. Nesse sentido. E é um perfil parecido, do ponto de vista técnico e também do ponto de vista pessoal. Sem dúvida, sem dúvida. A gente se dá muito bem e pensa muito parecido em algumas coisas, né? Do ponto de vista de infraestrutura, a gente dialoga muito, ele me ensina muito, eu tenho aprendido muito com o governador João Azevedo. E, de certa forma, também, em alguns momentos, ele escuta bastante a opinião, a gente discute bem, geralmente voltado à questão do trabalho, na parte de infraestrutura do Estado, poder dotar esse Estado de melhores condições na área de abastecimento de água, esgotamento sanitário, estradas. Recentemente, semana passada, a gente teve uma reunião demorada para tratar de um novo programa de estradas que ele pretende lançar em breve. Então, é realmente uma relação de trabalho muito boa, muito frutífera, e isso tornou também uma grande e importante amizade. Você talvez seja uma das pessoas mais abalizadas para fazer esse recorte, assim como o governador João Azevedo, de entender o primeiro mandato do governador João Azevedo com esse início agora. Se você fosse fazer um recorte do ponto de vista de obras, dá para a gente dizer que no primeiro mandato elas não conseguiram sair do papel muito, é agora que elas estão brotando aqui no estado da Paraíba. Você consegue fazer esse recorte? Sem dúvida. Eu diria que a Paraíba hoje vive o seu melhor momento, né? E aí, evidentemente, comparando o melhor momento de toda a história. Comparando o primeiro mandato, a gente viveu um primeiro ano de muita dificuldade, né, por problemas políticos que a Paraíba inteira conhece. Depois tivemos 2 anos consecutivos de pandemia que parou praticamente o mundo. Mas nesse período o governador teve uma capacidade muito grande. Ele, junto com a equipe econômica, de melhorar as finanças do Estado. Né? Ele nesse conseguiu, primeiro mandato, nos primeiros 4 anos, ele conseguiu recursos financeiros importantes, né? Fez uma poupança importante, tanto é que o Estado, já há 4 anos consecutivos, é rating A pelo Tesouro Nacional, e é exatamente esse equilíbrio fiscal que o governador conseguiu com sua equipe financeira que permite hoje você ter um programa de investimentos tão forte. Né? O Estado da Paraíba hoje investe mais de 2 bilhões de reais por ano. É um percentual, um valor significativo. Uma margem de investimento muito alta. Infelizmente, isso sem depender de emendas parlamentares, que é importante, evidentemente, e quando é possível a gente vai buscar, mas com as condições do próprio Estado. A fonte própria do Estado tem permitido essa capacidade de investimento tão importante para obras em diversas áreas, como a Paraíba inteira, felizmente, conhece. Mas agora, para esse segundo mandato, é impressão ou, de fato, a concretização de alguns projetos ou das obras efetivamente estão saindo do papel? Sem dúvida, exatamente. Ele teve esse primeiro mandato com essa dificuldade, por esse motivo que eu já elenquei, fez o dever de casa certinho no sentido de conseguir esses recursos e agora no segundo mandato consegue, Luiz, inclusive,
pagar promessas de outros governos, né? A gente tem aí inúmeras obras que a gente pode citar aqui, por exemplo, o Hospital da Mulher, aqui em João Pessoa, né? Era uma obra sempre prometida em campanhas eleitorais, a dragagem do Porto de Cabedelo, o polo turístico... Sim, histórico, né? Histórico, a dragagem do Porto, o polo turístico Cabo Branco, que está em pleno vapor, né? Sendo implantado aí 5 resorts agora e mais um parque aquático. E várias outras, o Hospital de Trauma do Sertão, né? Uma questão emblemática aí de décadas. Estava sempre nos discursos. Estava sempre nos discursos políticos, e aí agora a obra já foi licitada, recentemente licitada pela Suplan, em breve para iniciar. Então são inúmeras obras importantes, Centro de Convenções de Campina Grande, Arco Metropolitano de Campina Grande, tudo isso obras em execução agora, algumas já concluídas, como a dragagem do Porto de Cabedelo, mas com a garantia de entrega agora no segundo mandato. Secretário, deixa eu lhe fazer uma pergunta, não é pegadinha, estou lhe dizendo de forma muito clara, mas você também tem capacidade de entender, mas é uma coisa que tem um debate que de vez por outra a Paraíba se pergunta, né, e você tem condições de poder fazer essa resposta, dar essa resposta, no quesito técnico, inclusive. No debate de quem fez mais, o governo João ou o governo Ricardo no quesito de infraestrutura? E não é uma pergunta de pegadinha, é uma pergunta para que a gente possa também sair do achismo no debate lá de rua e poder entender você que conseguiu ter uma visão global nesse sentido todo. Eu trabalhei no governo anterior, vou lhe dar só um exemplo, Luiz, assim, é incomparável e aí talvez as condições sejam um pouco diferentes. É possível que realmente você tenha algum tempo de diferença. Mas eu era secretário executivo de infraestrutura no governo Ricardo Coutinho, o secretário era João Azevedo, e mensalmente a gente encaminhava para a Secretaria da Fazenda, para o governador encaminhar para a Secretaria da Fazenda o valor de pagamento de obras do mês. Certo. Esse valor girava em torno de 10 a 12 milhões de reais. Para pagar obras que estavam sendo executadas na Paraíba. Mensalmente, em torno de 10 a 12 milhões com recursos próprios. Havia outras obras com recursos de financiamento ou com recursos federais, como é o caso do canal Acaraçagi, por exemplo. Essa conta era para recursos do Estado, fonte própria do Estado. Hoje, eu, como secretário de Infraestrutura, encaminho mensalmente em torno de 100 milhões de reais. Então você veja... Está falando em 10 vezes mais? Quase 10 vezes mais. 12 milhões, 10 milhões, 10 vezes mais. Evidentemente que de lá para cá você tem alguma coisa de inflação, mas jamais chega a esse valor, essa diferença de 10 vezes mais. Então, incomparavelmente, o volume de investimentos que o Estado tem hoje é muito superior, várias vezes superior ao que tinha naquele período. Como eu coloquei, pode ter alguma diferença de momento, mas sem dúvida esse esforço fiscal, a gente insiste em falar nisso, o governador trata muito da questão do rating A, e aí às vezes a população não entende perfeitamente o que é. É a condição que o Estado tem de fazer empréstimos internacionais, como nós tivemos no governo passado, federal, né, impossibilidade de conseguir recursos de empréstimos em bancos públicos nacionais. O governador teve a condição, pela situação boa do Estado, de buscar recursos no Banco Mundial, no Banco Interamericano, na Agência Francesa de Desenvolvimento, no Banco do BRICS, ou seja, a condição do Estado permite esse volume de investimentos que eu coloquei agora, muito superior a esse período que você compara. E aí se traduz concretamente em que intervenções, se você fosse fazer uma listagem nesse sentido? Vamos lá, o volume de investimentos na área de estradas, um item só, estradas e rodagens, travessias urbanas, ao longo desses 8 anos será de 3 bilhões de reais. Está em torno de 2 bilhões e meio, com a Ponte do Futuro, que foi recentemente lançada, mais de 500 milhões de reais. Você vai emplacar aí um valor de 3 bilhões de reais só nessa área rodoviária. De Estado. Tudo isso com recursos próprios. E aí eu ia fazer só um parênteses para dizer, mas não se tinha a tese de que a Paraíba já estava dotada de estradas, enfim, ligando os municípios todos do Estado, saindo do isolamento? O que foi de complemento em relação a isso? Sem dúvida, houve uma importância muito grande nesse aspecto, né? Quando o governador João Azevedo assumiu, realmente todas as cidades paraibanas já tinham a sua ligação por asfalto, mas aí você faz interligações entre regiões, várias interligações importantes entre regiões. O programa de travessias urbanas, que já investiu em torno de 500 milhões de reais, que é o asfaltamento das ruas das cidades, que tem uma importância muito grande porque embeleza as cidades, traz orgulho para a população e melhora a mobilidade urbana, né? Isso aí é inegável. Então são várias outras estradas que estão sendo feitas agora sem aquele condão de ligar uma cidade que não tinha uma ligação por asfalto. Tem um programa, por exemplo, Estrada da Cidadania, que interliga vários distritos. Felizmente, a Paraíba já está se dando ao luxo, né, já que as cidades então estão interligadas por asfalto, de fazer ligação de rodovias a povoados, a distritos. Então é um programa importante. Tirar os distritos do isolamento agora, que aí são mais volumosos. E aí tem o foco também de melhorar a saúde, melhorar a questão da distribuição de mercadoria, de fazer escoamento de produção da zona rural. Então tem esse programa importante. Certo. Do outro lado, você tem a questão das adutoras, né? Se avançou no governo passado alguma coisa nesse setor,
Mas a gente tinha, Luiz, e ainda tem hoje, duas regiões do estado, as mais secas, que é a região do Cariri e do Curimataú paraibano, que careciam desse investimento que está sendo feito agora. São duas grandes adutoras, cada uma com 350 quilômetros de extensão, que resolve, em definitivo, pelo menos pelos próximos 30 anos, o problema de abastecimento de água dessas duas regiões. A adutora do Curimataú já em obras, que vai levar água de Buqueirão, né, a barragem de Deputados Pessoa aqui em Buqueirão, para todo o Curimataú paraibano, Picuí, Cuité, inclusive levando um ramal para Araruna, Cacimba de Dentro, para toda aquela região do Curimataú. E recentemente nós estivemos com o governador em Monteiro, dando a ordem de serviço para uma obra que vai se iniciar agora, que já está em instalação do canteiro de obras da adutora do Cariri. É uma adutora de 350 quilômetros. Então, essas duas adutoras, o valor de investimento dessas duas obras é da ordem de 900 milhões de reais. Então, você veja que apesar do que se fez no passado, ainda tinha, né, evidentemente, gargalos importantes como esse. Aí você vê o Centro de Convenções de Campina Grande, 140 milhões de investimentos, a dragagem do Porto de Cabedelo, feita com recursos próprios do Estado da Paraíba, 120 milhões de reais. O Polo Turístico Cabo Branco, que tem um investimento público relativamente pequeno para o potencial que vai trazer para a Paraíba, porque boa parte do investimento, e a maior parte, é privado, investimento privado, são os grandes hotéis privados que estão ali se instalando, mas o Estado está providenciando esgotamento sanitário, né? A Avenida Boulevard, que é uma via que vai ser feita, já está em execução pela Sinep, e toda a parte de infraestrutura, né, dotada de infraestrutura, aquele empreendimento que fazia 4 décadas, pelo menos, que se falava do polo turístico, que estava ali implantado já, com algumas vias feitas, mas os terrenos sendo utilizados para especulação, né? Não havia ainda, na época, e também boa parte dos terrenos também não foram, não houve investimento privado, porque faltava esse arranjo institucional e esse investimento na infraestrutura para que as empresas pudessem chegar. E agora, felizmente, aí você vai ter, em breve, aqui na Grande João Pessoa, praticamente o dobro do número de leitos atualmente existentes. Então, assim, é um investimento fantástico. O ministro do Turismo esteve lá recentemente, uma visita com o governador, onde pôde entender o que é o empreendimento e realmente tem chamado a atenção de grupos nacionais e internacionais, grupos estrangeiros que têm investido naquela área. O que tem reflexo, inclusive, num debate para a gente fazer aqui sobre malha aérea aqui na Paraíba. Mas antes disso, você falou em recursos hídricos, em água. Era um compromisso e uma promessa do próprio governador João Azevedo de fazer ali garantir aquilo que ele chamava de segurança hídrica, né, integral na Paraíba. Agora, recentemente, dados do IBGE do ano de 2023, aliás, 2022, divulgados já no início do ano, mas relativos a 2022, apontando ali números extremamente assustadores do ponto de vista de saneamento básico no Brasil. De acordo com os números, apenas 1 em cada 4 brasileiros não tem acesso ao saneamento básico. Aí problemas de rede de esgoto, problema de abastecimento d'água. No quesito abastecimento d'água, dos 10 piores municípios, 8 estavam na Paraíba. A Cagepa até emitiu nota dizendo que alguns desses municípios, não é a Cagepa que se responsabilizava, mas eram números assustadores do ponto de vista para a Paraíba, sobretudo diante da promessa dessa garantia de abastecimento d'água. O que você pode falar em relação, para toda a Paraíba, em relação a abastecimento d'água e canalização, inclusive, dessa água para chegar nas residências? Eu acho que a Cagepa foi feliz, né, quando emitiu aquela nota, porque realmente é o seguinte, a Paraíba tem 223 municípios, né, como todos nós sabemos. Desses aí, pelo menos em torno de 12 a 15 municípios não são atendidos pela Cagepa. Ou tem sistema próprio, ou são municípios que foram, desses recentes, né, que se tornaram municípios na última vez, acho que em 92. Sim, de lá para cá. De lá para cá eles não decidiram entregar o seu sistema de abastecimento para que a Cagepa operasse. Aí a decisão próprios, municipal. Era o próprio abastecimento próprio cidades Qual é o pequenas. percentual que você falou dos 223? Dos 223, pelo menos, se eu não me engano, 14 municípios que não são atendidos pela Cagepa. Certo. Vou citar um exemplo. O município de Souza tem uma empresa, uma autarquia própria que faz a gestão do sistema de abastecimento e distribuição de água. A Lagoinha aqui no Brejo é um exemplo. Santa Rita. Santa Rita agora também fez uma licitação, tem uma discussão judicial, mas Santa Rita também está privada. Tá privada. Então, assim, ou o sistema é público pelo próprio município ou é privado. E aí, esses municípios realmente entraram nessa conta. Santa Cecília foi o primeiro do Brasil, não é da Cagepa. Não está sendo atendido pela Cagepa hoje. Agora, a Cagepa vai fazer um esforço muito grande, o governador decidiu isso. Os municípios que quiserem, recentemente a gente fez uma reunião das micro-regiões de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e os municípios que tiverem a intenção de passar o sistema para a Cagepa vai investir. A Cagepa hoje é uma empresa que tem uma boa capacidade de investimento, e quando não tem, o Estado tem capacidade de investimento para
avançar exatamente para realmente sair de números que realmente foram Preocupantes ruins, em relação a isso. preocupantes do ponto de vista de abastecimento de água, porque o abastecimento de água é, em geral, um investimento menor. Tanto é que a Cagepa, nas cidades que atende, tem aí 99% de atendimento com água. Uma dificuldade maior, e realmente essa é reconhecida nacionalmente, é com esgotamento sanitário. E aí, nessa área de esgotamento sanitário, o governo do estado está estudando, né, tem uma proposta tramitando lá, um trabalho sendo feito pelo BNDES para uma modelagem numa possível PPP, que é uma parceria público-privada, para que uma empresa privada, caso o governo decida nessa linha, uma licitação, uma empresa privada ganhe essa licitação e ela vai investir em esgotamento sanitário, até porque a lei, o marco legal do saneamento hoje, Luiz, ele exige metas de universalização. Sim. É preciso que até 2033 Atinja você tenha o maior máximo de 99% pessoas de água e 90% de esgotamento sanitário. E só com recurso público da União, dos estados e dos municípios não vai ser suficiente. Então é importante se atrair esses recursos privados e dentro de uma PPP de esgoto que não tem nada com privatização. O governador João Azevedo já decidiu, desde o primeiro mandato dele, 2018, na eleição, e agora reafirmou, ele não, enquanto for governador, não privatiza a Cagepa, não tem essa intenção, ele quer que a Cagepa melhore cada vez mais, como vem fazendo o serviço de atendimento, a expansão do sistema de abastecimento de água e possa também investir com recursos próprios e a gente atrair esse capital privado através dessa parceria público-privada para melhorar e atender esses prazos de universalização. Ô, secretário, você falou em ainda pendenga judicial com alguns municípios, aí, só para ficar claro, vocês ainda têm disputa em relação a Souza está superado, tem Santa Rita, é algo que vocês querem resgatar, como é que está essa expectativa e perspectiva do governo resgatar o abastecimento de água, o serviço lá no município de Santa Rita, a terceira maior cidade da Paraíba? Tem uma discussão na Justiça, hoje já no Supremo, acho que está sendo discutido no Supremo, não é uma coisa simples, a empresa já se instalou, já está lá, então se você tem alguma dificuldade. Agora, no caso de Souza, também já está, né, já tem mais de uma década, foi na época do prefeito Salomão Gadelha, houve essa decisão de criar uma autarquia, a gente tem alguma dificuldade nesse sentido. E essa reunião que fizemos semana passada, das micro-regiões, assegura praticamente todo o restante do Estado. Era importante a gente assegurar João Pessoa, é um sistema muito importante, né, até para o subsídio cruzado que se pratica no setor de saneamento, que as grandes cidades é que dão sustentação do ponto de vista financeiro para que a Cagepa continue investindo nas pequenas cidades. Então, João Pessoa está resolvido, Cabedelo, Campina Grande, então várias cidades estão resolvidas e a grande maioria das menores cidades também aderiram a essa possibilidade da prestação direta de serviço e a situação da Cagepa do ponto de vista de concessão dos sistemas está equacionada. A gente tem realmente esse problema em Santa Rita, que se discute na Justiça, e o de Souza, que tem uma discussão em relação a Souza, em relação a uma conta, né, um valor financeiro que a Prefeitura teria que pagar à companhia, mas não mais em relação ao sistema que já está com a DAESA lá consolidado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta também do ponto de vista técnico. O que você pode dizer do ponto de vista técnico para um debate que também é um debate de rua, é um debate de eu acho, é assim, é assado, sobre a transposição das águas do Rio São Francisco? Por favor, o diagnóstico dela hoje aqui, dessa obra aqui na Paraíba, e principalmente o debate sobre está funcionando no governo Lula, foi fechado no governo Lula, fechou o governo Bolsonaro que botou, o governo Lula tirou, o governo... Qual é a verdade técnica, secretário, em relação às águas do São Francisco aqui na Paraíba? Então, essa discussão aí, Luiz, essa última que você trata, do governo Bolsonaro, governo Lula, é a que menos interessa e que não tem, na verdade, eu sei que interessa para a população muitas vezes, né? Para a questão ideológica, para a imprensa, mas é muita desinformação. Isso, tem muita desinformação sobre o tema. O sistema está funcionando normalmente. Agora, ainda não está em operação. E aí, esse é um detalhe, não está em operação porque ainda não foi firmado um contrato com os 4 estados beneficiados. Mas está funcionando desde quando a gente conseguiu salvar Campina Grande de um colapso no abastecimento. Sim. A gente lembra disso. Eu, muitas vezes, em reuniões no Ministério, cheguei a dizer, só aquele evento específico, evitar que uma cidade e região como de Campina Grande entrasse em colapso de abastecimento, já justificaria os 10 bilhões de investimento na obra. A gente não tinha, naquela época, outra alternativa, a não ser a chegada das águas da transposição. O Estado fez um esforço também no sentido de que a água corresse mais rápido no Rio Paraíba e chegasse a Campina Grande no momento certo, quando o manancial, a barragem de Epitácio Pessoa, tinha 3% da capacidade. Né? A barragem de 440 milhões de metros cúbicos estava com 12 milhões. Então chegou e resolveu. Então o sistema está funcionando no eixo norte, lá em cima, e no eixo leste. Agora, eventualmente tem um problema numa bomba. Queimou uma bomba, é um problema operacional normal. E aí você tem toda a discussão, o governo Lula suspendeu, fechou a torneira.
e não há essa discussão. O sistema tem funcionado normal, o Ministério da Integração tem dialogado constantemente com os 4 estados e a gente espera, talvez aí ao longo desse ano, já assinar um contrato de operação que é para quê? Para que os estados possam pagar pelo transporte da água. A gente às vezes fala pagar pela água. O pagamento não vai ser pela água, vai ser basicamente pela energia elétrica que faz com que a água se eleve lá do São Francisco. As estações elevatórias. Exatamente, basicamente para pagar essa quantidade de energia. Mais de 80% do custo da transposição vai ser exatamente de energia elétrica. Isso aí está sendo finalizado, os estados têm consciência da necessidade de que haja esse pagamento, é importante, porque hoje o governo federal vem bancando essa conta de energia ano a ano, e muitas vezes os governadores do Nordeste exigem até que é importante, né? Uma região que ao longo de décadas sofreu tanto com esse problema, não é também um valor tão significativo que o governo federal não possa bancar, e vem segurando. Agora, foi feita uma discussão muito intensa com os governadores no mandato passado, e essa discussão continua no atual mandato, e vai ser feito um escalonamento desse pagamento. Primeiro mês, um percentual muito pequeno, primeiro ano, apenas 5%, no segundo ano, 15%, até ao longo de 5 anos você ter a condição de pagar integralmente essa conta. Os 4 estados, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, que recebem as águas. E, felizmente, Luiz, a Paraíba, eu diria, é um dos mais beneficiados, pela condição geográfica, né, onde está posicionada. A água para chegar ao Ceará pelo eixo norte, passou na Paraíba. Para chegar no Rio Grande do Norte, também passou pela Paraíba. E aí a gente tem aí uma condição de ter um eixo leste aqui em Monteiro, resolvendo a situação do Cariri e Curimataú paraibano, e lá pelo eixo norte resolvendo toda a situação do sertão, no sentido de dar exatamente aquilo que o governador colocava muito, e ainda hoje trata, que é segurança hídrica, é você ter a água disponível. E agora aí, cabe à CAGEPA, um esforço gigante que vem fazendo, melhorar a distribuição interna dentro das cidades. Às vezes você que faz televisão, acompanha sempre, né, programa de rádio, muita reclamação, às vezes falta de água em determinado bairro, João Pessoa, e aí não é um problema de falta de segurança hídrica. Você tem água disponível nos mananciais e é muito problema, às vezes, de distribuição interna da CAGEPA, que tem, repito, feito um esforço muito grande, né, com a presidência do nosso companheiro Marcos Vinícius, que tem lá feito um trabalho enorme com toda a diretoria de melhorar essa condição de distribuição interna de água nas cidades. Mas, para ficar claro, do ponto de vista prático, para além dos problemas operacionais, as águas de São Francisco já conseguem ali suprir parte da nossa necessidade de irrigação e de abastecimento e consumo da água aqui na Paraíba. Sem dúvida, sem dúvida. A transposição dos 2 eixos já chegam à Paraíba, né, já resolveram esse problema lá atrás de Campina Grande e agora dão suporte. A gente recebe anualmente, diariamente, 4 metros cúbicos por segundo lá aqui no eixo leste, aqui em Monteiro, e lá no eixo norte teve tanta água que recentemente a gente teve até algum problema, né? Você tem uma barragem lá de Engeiravides que está passando por uma obra. Que teve a suspeita de rompimento. Mas era uma questão não ensecadeira, felizmente é uma barragem do DENOX, é importante deixar claro, a responsabilidade pela obra é do DENOX, mas foi resolvido e hoje está superado, já colocaram a comporta. Não há nenhum risco de rompimento da barragem. Não há, e nem outras. Aí, o trabalho de inspeção, de auditoria das barragens da Paraíba, dá para se garantir uma segurança em relação a isso? Tá bem, isso é uma coisa, inclusive, que nos orgulha, né? A AESA e a Secretaria de Infraestrutura tem um programa permanente. O governador João Azevedo destina aí anualmente um valor significativo para que a gente possa dar manutenção às barragens. Esse é um problema importante. A gente teve na Paraíba um problema sério em Camará, né, do rompimento de Camará, que inclusive, depois daquele problema, alterou-se inclusive a legislação em relação à segurança de barragem no país, por conta do rompimento de Camará, e há um cuidado e uma preocupação muito grande em manter as barragens estaduais. O DENOX vem fazendo um trabalho também forte nas barragens federais, mas esse é um programa que felizmente funciona bem, tocado pela Secretaria e pela AESA. Secretário, a ponte, a tal ponte, Cabedelo, Lucena, ou Cabedelo, Santa Rita, Lucena, esse complexo rodoviário aí, é a grande obra do governo João 1 e 2, se você fosse listar assim, é o grande marco nesse sentido? Eu diria que sim, não em valor, né? A gente tem, por exemplo, a obra do canal Acauã-Araçagi, em termos de valor é maior, né? Mais de R$1 bilhão. Que também é o maior canal do... Exatamente. Agora, do ponto de vista assim, emblemático e de importância para a mobilidade urbana, né? O trânsito, o quanto vai melhorar o trânsito na BR-230 de João Pessoa, sem dúvida, a ponte do futuro, ou a ponte Cabedelo, que era Cabedelo Lucena, na verdade hoje a ponte é Cabedelo Santa Rita, mas que vai resolver um problema de mobilidade para o porto de Cabedelo, é importante deixar claro. Vai criar, Luiz, do outro lado, lá em Santa Rita, numa área que já é de cana-de-açúcar, uma possibilidade muito grande de expansão de empresas de logística, de um próprio distrito industrial,
de ter uma retroárea do porto. O Porto de Cabedelo hoje, eu dizia no dia do lançamento, hoje a cidade abraçou o porto, não tem mais área disponível para grandes investimentos. A possibilidade de lá em Santa Rita, naquela área, por onde vai passar a estrada, você ter produção de hidrogênio verde, então você tem várias alternativas. E do outro lado, destacar a questão de mobilidade urbana. Essa obra, é importante se ter em mente que as pessoas que tiverem dali do retão de Manaíra para o norte, Bessa, Tambaú, Cabo Branco, toda aquela região, até mesmo Tambaú, para ir para o litoral norte, por exemplo, para Natal, para Bananeiras, para todo o litoral norte da Paraíba e para o Rio Grande do Norte, vai ser muito mais interessante para quem estiver naquela região se deslocar pela ponte do que fazer toda essa volta, engarrafando, na verdade, a BR-230, que a gente vê como é que já está. Vai ser triplicada, na BR-230, está em obras aí pelo DENIT, mas logo, logo também não vai ser suficiente. Então, essa obra tem um foco muito importante de melhorar a mobilidade urbana dentro de João Pessoa e se interliga perfeitamente com o arco metropolitano, que aí já pega uma alça do lado sul. Então, essa resolve a questão do lado norte e a outra do arco metropolitano resolve a questão do lado sul, porque quem vem de Campina Grande, por exemplo, para ir para Recife, ele não precisa mais vir até as Três Lagoas. Ele já vai entrar à direita ali para quem vai para a Odilândia e já vai sair lá próximo à entrada do Conde. Então, são duas obras do ponto de vista de mobilidade muito importantes. Tá, a ponte e o arco metropolitano. Que é Isso, o arco metropolitano em torno de 180 milhões de investimentos e a ponte do futuro, aí o valor estimado de 578 milhões, e a gente espera que na licitação esse valor caia um pouco, porque há uma possibilidade de muita competitividade no processo. Várias empresas interessadas. Agora, no caso da ponte, por que é que não foi o projeto direto Cabedelo-Lucena? Primeiro, a gente ouvia falar muito de uma ponte Cabedelo-Lucena. Isso, direto. Que primeiro, Luiz, ela passava na frente da entrada do Porto de Cabedelo. Teria que ser uma ponte muito alta. Você, para conseguir aquela altura na frente do porto, você tinha que conversar ela muito cedo. Hoje, a triplicação da BR-230, chegando em Cabedelo, já não permite mais aquele projeto antigo. Então, você consegue muito bem fazer ela no local que está, vai atender a esses aspectos todos e não apenas ao foco que tinha a ponte de Cabedelo-Lucena, era mais o foco turístico, né? Essa tem um foco diferente. Ela tem a questão de mobilidade para o porto, ela tem a questão de mobilidade urbana na BR-230, ela mantém o viés turístico, porque você faz uma interligação depois que cruzar lá pelo Forte Velho por lá. Então, ela mantém o viés turístico, mas também traz outros benefícios, que é exatamente de criar essa nova área de expansão industrial para a Paraíba e resolver a questão de mobilidade urbana. Então, aquele projeto que na época, no governo, acho que há 3, 4 governos atrás foi discutido, ele não seria mais possível implantar hoje daquela forma. Exatamente porque houve uma mudança do cenário urbano dentro de Cabedelo que não permite que a ponte tivesse uma altura tão grande como tem, por exemplo, a ponte lá em Natal, né? Uma ponte que fica na frente do cais do porto, todo o fluxo de navios tem que passar por baixo da ponte, e aí a gente decidiu, já havia até outros estudos nesse sentido, decidiu trazer a ponte ali para o Jacaré, evita essa questão do fluxo náutico e, sem dúvida alguma, vai ser uma obra muito importante. E eu diria, reforçando o que você colocou, vai ser assim, a grande marca, eu diria, do governo de Azevedo, essa ponte que é também uma das promessas, né, uma das dívidas que ele vai pagar sem ter prometido. Agora, como é que está vocês mudaram esse projeto para essa ponte aí, Cabedelo, Santa Rita, Lucena, teve ali alterações, para deixar mais demorado, deixar mais o investimento maior do projeto original que foi apresentado, inclusive? Aumentou um pouco. O que é que a gente fez? Houve uma decisão por parte do governador e discutido com os técnicos. O DR, que fez o projeto original, o anteprojeto, entendia que apenas 2 faixas resolvia o problema. Eles fizeram um estudo de contagem de tráfego, mas como a ideia é que essa ponte vá servir aí por várias décadas no futuro, a gente decidiu alargar. A mudança foi basicamente essa. A ponte vai ser mais larga. Ela vai ter 2 faixas em cada sentido. Aumentou, evidentemente, um pouco o valor. Ela tinha em torno de 18 metros de largura, passou para 22, e aí agora você vai permitir 2 faixas em cada sentido, e uma ciclovia, um pedestre. Então foi apenas um alargamento e não atrasou em nada. Eu diria que nós, entre aspas, perdemos aí 20, 30 dias, mas com um benefício imenso de ter uma ponte agora numa largura suficiente que vai assegurar o fluxo ali pelos próximos 30 anos. Ou seja, já que vai fazer, que fizesse já com um tamanho... E aí a gente discutiu até como o nome da ponte é Ponte do Futuro, né, não fazia muito sentido, mesmo que hoje, ou atendesse por uma década, a gente fazer uma ponte estreita. Aí o governador decidiu, acertadamente eu diria, e eu participei dessa discussão com ele,
no sentido de fazer 2 faixas em cada sentido, e o projeto agora é muito melhor para Paraíba. Tem umas intervenções de mobilidade também em João Pessoa, especificamente nesse sentido. Dá para se pensar, dá para imaginar que nível de resolutividade de mobilidade urbana na capital essas obras que o governo toca aqui em João Pessoa? Sem dúvida alguma vai melhorar muito, né? A questão dos bancários é um exemplo claro, né? A famosa ponte das 3 ruas dos bancários, interligando ali ao anel externo da universidade, uma ligação do Altiplano, que é hoje um bairro que tem um gargalo, né? A prefeitura apresentou recentemente um projeto ali para viaduto para o Altiplano, ali na Beira-Rio, mas essa ligação do Altiplano com o Hospital Universitário também vai facilitar muito a saída do Altiplano para o Castelo Branco. Essa é a ponte aí das 3 ruas, das 3 ruas interligando ali a universidade. E uma outra bem importante, né, dentro desse... Só para saber, esse trecho é um trecho curto, né? Deixa lá a imagem. Esse trecho é um trecho curto, mas essa ponte é alta, né? Tem uma altura muito grande. Aí qual é o... Ela tem, acho que, em torno de quase 20 metros de altura. 20 metros de altura, no trecho mais profundo pro buraco, dele, né? É realmente um buraco muito grande. Foi feito todo um trabalho do ponto de vista ambiental para não trazer um dano tão significativo. Você vê que a faixa que foi desmatada é exatamente a faixazinha da largura da ponte. Eu digo assim, é uma intervenção pequena, mas com um resultado de mobilidade muito grande. Muito grande, exatamente. É um investimento importante esse para a mobilidade aqui em João Pessoa. E uma outra, Luiz, importante, é ali a saída do bairro das Indústrias, né? Aquilo é um gargalo do ponto de vista do trânsito aqui na região metropolitana. Diariamente as pessoas, para saírem do bairro das Indústrias, ele tem que fazer um retorno na BR-101, e isso tem causado um congestionamento imenso. O governador decidiu também fazer ali um viaduto, e quem vier do bairro das Indústrias, que vier para o centro, já vai passar por sobre, em cima da BR, e já acessar a entrada da cidade. Então é uma obra também muito importante. São várias intervenções dessa natureza que o governo tem feito, né, discutido muitas vezes com a Prefeitura de João Pessoa, né, dentro dessa parceria. E outro exemplo é o viaduto ali em Água Fria. Aquele é um outro ponto, né, de congestionamento diário, a saída do bairro do Cristo, para você acessar ali Água Fria. E é uma obra que já está em execução, aí a gente espera que com mais 90 dias, 120 dias no máximo, a gente possa também inaugurar aquele viaduto ali na BR-230. Tem projeto novo que não foi revelado ainda. É claro que essas obras precisam ser entregues, inclusive, para uso da população, mas tem projeto no papel ainda que ainda ser revelado dentro desse mandato do governador João Azevedo? Eu diria que os grandes projetos já estão revelados. Usando o seu termo, já foram alguns deles anunciados, né? Na área de saúde, eu acho que o investimento importantíssimo e a visão do governador nessa visão de saúde plena é muito importante. Você tinha o Coração Paraibano, você já tinha o Opera Paraíba e agora você tem Paraíba contra o Câncer, dentro de uma visão de melhorar um dos gargalos grandes da política nacional, que é a questão de saúde. Ele está investindo aqui em João Pessoa, o Hospital da Mulher, para ser concluído até o final do ano. Em Campina Grande, o hospital, uma grande maternidade em Campina Grande, vai ser possivelmente o Hospital da Mulher de Campina Grande, a exemplo do Hospital da Mulher de João Pessoa. O Hospital de Trauma do Sertão, lá em Patos. O Hospital da Mulher do Sertão, em Souza, que ele lançou recentemente. Então você tem uma série de hospitais sendo construídos e um investimento muito forte, né? Há uma necessidade, Luiz, do ponto de vista constitucional até, de se investir um determinado percentual, né, na educação e na saúde. A Paraíba tem investido, o ano passado o governador declarou recentemente, investiu 300 milhões de reais a mais do que era necessário sob o ponto de vista institucional e do ponto de vista legal. Ou seja, é um investimento importante, mas que traz um retorno muito grande, né? Um dos programas, né, carro-chefe do governo é essa questão das cirurgias eletivas, a questão agora do combate ao câncer e essa questão de um programa de saúde plena que ele lançou recentemente. Vamos falar sobre malha aérea daqui na Paraíba, porque também o Estado vai crescendo e aí há uma necessidade da gente poder conquistar, inclusive, né, intensificar isso aí. O governo também tem umas intervenções em aeródromos aqui no estado da Paraíba, mas dá para a gente sonhar em algo mais ousado, secretário, ou a gente vai continuar nessa, enfim, sobretudo por estar do lado de Recife, nessa dificuldade? A gente tem 2 aeródromos grandes, né, que eram da Infraero, João Pessoa e Campina Grande, que hoje estão de uma empresa privada, a ENA, e tem feito um esforço muito grande. Ela cumpriu metas estabelecidas quando houve a concessão e recentemente se inaugurou tanto o aeroporto de Campina Grande quanto o de João Pessoa. O aeroporto está numa condição bem melhor, novas esteiras, uma condição... Agora, evidentemente, a gente sempre vai, Luiz, enfrentar um pouco de dificuldade em João Pessoa, apesar de a gente já ter uma quantidade significativa de voos, né? Você sai de João Pessoa para qualquer lugar do Brasil. Agora, voos internacionais, sem dúvida, uma dificuldade pela proximidade com o Recife.
Por outro lado, o esforço do governador, no sentido de até dar algumas isenções que foram dadas de ICMS, tudo evidentemente dentro da legalidade, conseguiu tornar Campina Grande hoje, eu diria, um mini hub das companhias aéreas. A Azul opera com uma quantidade muito grande de voos em Campina Grande e, mais recentemente, mais de 70 voos semanais foram acrescentados a Campina Grande. Então, hoje é uma outra alternativa. Você está em João Pessoa, você tem a opção de pegar um voo em Recife, você tem a opção também de pegar um voo em Campina Grande e os próprios voos que saem de João Pessoa. E dentro desse esforço de melhorar a aviação regional, o governo está investindo algo em torno de 50 milhões de reais e a gente pretende, Luiz, é uma decisão do governador, até 2026, deixar a Paraíba com, além desses 2 aeródromos que não são estaduais, isso aí são aeroportos federais operados por uma empresa privada. A gente pretende deixar o estado com 12 aeródromos ao todo, com pistas asfaltadas e com balizamento noturno, ou seja, para operação noturna. E aí, bem rapidamente, para citar... Quais são as cidades que beneficiariam? Hoje a gente já tem Patos, vai ser completamente reformado o aeroporto de Patos, já está em obras, inclusive, uma reforma completa do aeroporto de Patos, uma nova estação de passageiros. Então a gente tem aqui no eixo principal da BR-230, Patos, Souza, Cajazeiras e Juazeirinho, que a gente está terminando o projeto. Você vai ficar com 4 aeródromos aqui no eixo principal do estado. Ao sul, a gente vai ter, já tem hoje Itaporanga, estamos em construção o aeroporto de Conceição, o aeroporto de Princesa Isabel, que está praticamente concluída a obra, e o aeroporto de Monteiro. E ao norte, a gente vai ter, olha, está aí o exemplo, por exemplo, isso aí é o balizamento noturno concluído há 2 semanas na cidade de Monteiro. Então, a pista de Monteiro agora vai poder, a cidade de Monteiro vai poder receber voos noturnos. E ao norte do estado, a gente tem Catolé do Rocha, Cuité, Araruna e Guarabira. Ou seja, além dos 2 grandes aeródromos, que têm voos, né, de aeronaves maiores, você vai ter regionalmente 12 aeródromos, todos eles com pistas asfaltadas e com balizamento noturno. Isso, inclusive, traz um apoio importante para o programa Coração Paraibano. Muitas vezes você tem uma emergência, né, numa cidade dessa do interior, à noite você vai ter aí 12 aeródromos espalhados pelo estado para também atender a esse programa importante na área de saúde. Secretário, quem está nos acompanhando certamente nesses 30 minutos, nesses 20 minutos, já conseguiu compreender que você tem ali o completo domínio ali das ações, dos projetos que o governo está conduzindo na área de infraestrutura, né, na área de obras especificamente. Mas recai sobre, pelo menos o seu nome, há outras expectativas, e uma delas, a gente aqui de forma muito clara, uma delas é que você possa ser, dentro das inúmeras possibilidades que o governador tem, possa ser o nome colocado pelo governo como sucessor de João Azevedo no governo do estado da Paraíba. Aí eu lhe pergunto, você já consegue ter uma visão para além das obras, para além dos investimentos em infraestrutura, uma visão desse governo, dessa gestão e desse estado na área de saúde, na área da educação, na área de segurança pública, complexa área de segurança pública? Você está, enfim, também acompanhando tudo isso? Sem dúvida. Eu lhe confesso assim, como eu coloquei no início da entrevista, eu tenho aprendido muito com o governador, né? Eu tenho andado muito com ele, a gente frequentemente tem ido a Brasília para reuniões, voltadas evidentemente à área de infraestrutura, mas aí se conversa tudo, né, Luiz? Você sabe como é que você tem 4 horas de voo para Brasília e 4 horas de volta, e aí eu tenho uma visão completa e aí geral do estado, evidentemente não ao nível dele, né, pela condição de governador, mas eu tenho uma boa visão hoje de diversas áreas do estado. Isso não significa, e aí já até respondendo ao que você vai perguntar, que você até falou no início, eu não tenho essa pretensão, né, assim, nunca passou por minha cabeça essa situação, e mais claramente, a gente nunca tratou disso. É importante deixar claro, certo. Assim, uma conversa com o governador, ou dentro do partido, do grupo, PSB, certo. Não, por quê? E aí, tentando até antecipar um pouco, o governador tem declarado, né, recentemente inclusive, declarou que só quem sabe se vai sair ou não é ele. Ele pode daqui a pouco até passar esse trechozinho aqui, esse 1 minuto do governador falando nisso. Mas ao mesmo tempo, assim, eu diria que ele tem uma inclinação natural. Ele tem dito que o nome dele vai estar à disposição do partido em 26 para o Senado. É natural que ele queira ser senador, acho que vai coroar sem dúvida a carreira política. 2 mandatos consecutivos de governador fazendo um trabalho dessa natureza, eu acho que é importante que ele possa concorrer ao Senado, eu inclusive defendo isso, o nome dele para senador em 26. Mas como ele coloca, ele que vai tomar a decisão. Mas assim, há uma clareza geral na imprensa, já houve inclusive reunião política nesse sentido, dessa possibilidade clara dele renunciar ao governo em abril e se candidatar ao Senado. E você está dizendo que defende isso, falando abertamente para ele? Não. Essa é uma maioria entre os secretariados ou não?
Eu diria que sim, assim, e pela vontade que tem de que ele realmente possa fazer e, sem dúvida, fará um grande mandato como senador. Eu diria que a maioria das pessoas, de uma maneira geral, acham, numa eleição de 2 vagas para o Senado, que as chances dele são muito boas, as chances são reais, e aí eu percebo assim, uma defesa da maior parte de que ele saia do governo, renuncie ao governo, obrigatoriamente, para ser candidato ao Senado. Agora, secretário, você está dizendo, você traz aqui uma informação, diz assim, nós nunca conversamos sobre isso, nem eu, nem o governador, nem o partido, isso nunca entrou em nenhum debate nesse sentido. Mas políticos falam sobre isso, a imprensa fala sobre isso, ou seja, o seu nome aparece mesmo sem que você queira ou que vocês conversem sobre isso. Nesse sentido, em algum momento você se coloca como preparado para, se acontecer, você está lá pronto, para assumir eventualmente uma missão dessa? Eu não tenho me colocado nessa condição, né? E você coloca bem assim, eu não tenho feito movimentações políticas nesse sentido, né? Eu tenho, talvez eu até precisasse, Luiz, para defender o governo, para mostrar as obras do governo na condição de secretário de infraestrutura, até aparecer mais, procurar dar mais entrevista, usar uma rede social de forma mais forte, mais consistente. E eu tenho, de certa forma, até evitado por esse tipo de comentário. É impossível hoje eu dar uma entrevista para falar de obras que não se toque nesse assunto. E aí você coloca bem, a imprensa tem colocado muito isso. Isso só tende a piorar, né? Com a proximidade de 2026. A gente tem uma eleição agora em 24 e pouco se fala da eleição de 24, né? Só se fala muito da de 26, como que a de 24 já tivesse tudo resolvido. Mas, assim, eu tenho consciência, assim, do que a imprensa tem colocado, né? A imprensa sempre trata dessa questão. E eu encaro isso assim com uma certa naturalidade. Aí você coloca, eu sucedi João na Secretaria de Infraestrutura, isso cria assim um certo cenário, olha, uma possibilidade. Eu tenho uma amizade pessoal ao governador e um relacionamento com ele, né, profissional muito forte. Então, as pessoas imaginam, num cenário do governador decidir por algum motivo pessoal, como ele decidir ficar no governo, é possível que ele queira discutir com o partido dele, que é o PSB, do qual eu faço parte, o deputado Gervásio Maia e tantos outros amigos e companheiros, é possível que num cenário desse a gente discuta, mas é como coloquei, até hoje não houve essa discussão interna, porque há uma inclinação clara e uma tendência clara de que ele queira sair para o Senado. Tá, agora você é do PSB, do PSB. Faz uma leitura de PSB. Que leitura você faz do partido, do ponto de vista do partido diminuir a partir de 2026? Ou seja, o partido é hoje governo, tem bancada na Assembleia, enfim, mas em 2026 já sai da perspectiva de manter-se no governo. O partido agora em 24 possivelmente faça um grande número de prefeitos, né? Tem uma série de companheiros candidatos em diversas cidades do estado a prefeito. A gente vai fazer uma boa quantidade, o governador fez um trabalho nesse sentido de novas filiações, né? O governador como presidente de honra do partido, e o presidente Gervásio Maia e todos nós que fazemos do PSB. Fizemos um trabalho de articulação nesse sentido. Acho que a gente vai sair fortalecido das eleições de 24, mas sem dúvida alguma, em 26, caso o governador resolva sair, o governo vai estar na chapa majoritária com uma vaga de Senado. Acho que não dá para dizer que estaria diminuindo. Mas o mandato de Senado é bem menor do que um governo, né? Mas já se há de convir que assim, o governador saindo, renunciando ao governo para ser candidato ao Senado, dificilmente vai caber outro nome do PSB na majoritária, né? E aí, evidentemente, você poderia imaginar que perdeu um governador, ganhou um senador, mas acho que o partido está bem. Eu não faço essa leitura de que vai reduzir. O governo tem mostrado para a Paraíba um jeito diferente de governar, né? O PSB tem, inclusive, que se usar isso como uma marca agora para as eleições municipais. O governador tem feito parcerias importantes com os municípios. No caso específico de João Pessoa, quando a gente tem na chapa Léo Bezerra como candidato a vice, e vários municípios do interior fazendo parcerias importantes. E a gente espera que, com isso, as pessoas entendam essa forma diferente de governar e a gente faça um bom número de prefeitos para que saia fortalecido para 26. Agora, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adriano Galdino, fala publicamente e claramente que se o governador deixar a cadeira de governo para disputar o Senado, ele terá dificuldades ali, será driblado especificamente pela montagem ali, pela presença do Lucas Ribeiro, da senadora Daniela Ribeiro nessa chapa. Você concorda com o presidente Adriano Galdino que João corre riscos políticos se deixar o governo e for disputar o Senado? Não diria. Eu acho que o governador vai ter que construir isso bem, né, Luiz? E aí tem tempo para essa construção. Tem que realmente construir uma chapa, e eu diria, uma chapa hoje com PSB
PP, PSD, Republicanos, a gente consegue montar uma chapa bem montada. Um espaço para todo mundo. Duas vagas de Senado, governador e vice. Dá para construir uma chapa bem feita com os partidos aliados que a gente tem hoje. Agora, realmente vai caber a gente saber construir isso. Acho que o republicano, numa possibilidade de uma candidatura de senador de Hugo Mota, sai fortalecido dentro do processo também. Né? O PSB, o Republicanos hoje tem 3 deputados federais, pode sair com a vaga de senador dentro dessa composição. Agora a gente percebe aí alguma diferença que precisa ao longo do caminho ser resolvida entre republicanos e o partido de Aguinaldo Ribeiro, né? O PP especificamente e PSD. Mas eu acredito que a gente consiga conduzir isso melhor. O governador tem feito essas tentativas nesse sentido, tem se focado muito agora na eleição municipal e vamos aguardar depois das eleições municipais, ver como é que está esse quadro para se tentar construir uma chapa forte para continuar, né, à frente do governo e fazendo os 2 senadores. Tá. Outra tese que eu queria lhe ouvir, que também é comentada, eu estava falando sobre 2026, ou seja, você ser o indicado, o sucessor de João aí nessa disputa, se o governador ficar no mandato, mas tem uma outra tese que aponta para 2024, antecipa esse movimento para 2024, nessa aliança com o prefeito Cícero Lucena, que pode ser um nome também, se reeleito, utilizado em 2026 dentro dessa aliança para algo, e aí a possibilidade de João colocar logo Deusdedit Queiroga, trocar Léo Bezerra por Deusdedit Queiroga nessa composição de chapa em João Pessoa. Isso tem alguma lógica, algum sentido, secretário? Não, isso nunca foi cogitado. O governador nunca tratou disso comigo, nem internamente. Eu acho que o partido vai com o nome do companheiro Léo Bezerra como candidato a vice de Cícero Lucena. Nesse sentido. Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta aqui, fechando nosso bate-papo com o secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos aqui da Paraíba, Deusdedit Queiroga, 1 minutinho só, e a gente volta.